Aqui foi o que nós conversamos ontem, a liberdade do discípulo, falamos sobre que essa liberdade é uma liberdade espiritual, falamos que todos os homens são pecadores, homens e mulheres, a raça humana é pecador e por isso precisa dessa liberdade. Jesus dá um aviso sobre aqueles que se dizem filhos de Deus porque são descendentes, ou porque a família, ou porque o pai, ou porque o tempo. Ele fala negativo. Tem filhos que aproveitam o espaço da casa do pai e permanecem para sempre, mas os escravos não, e aí ele vai falar sobre isso. Falamos sobre a rejeição dos judeus para com Jesus, e aí ele vai traçar aquele paralelo entre o Abraão, que eles se diziam ser muito importante porque eram descendentes de Abraão, mas Cristo fala, rapaz, a maneira que vocês estão agindo aí, a atitude de vocês não condiz com as atitudes de Abraão. Como é que vocês querem ser filhos de Abraão? Vai falar sobre o perigo da tradição espiritual, e aí Romanos capítulo 9, versículos 4 e 5 vai dizer que a herança espiritual, o patriarca, o templo, tudo isso fazia parte dos judeus, mas eles não estavam sabendo aproveitar, porque tudo isso é importante, mas nada é mais importante do que a pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Tem tudo isso, mas não tem Jesus, não vale de nada. E por fim, ele faz um convite quando ele diz: venham, a partir de mim vocês terão a plena liberdade. E essa liberdade é espiritual. Hoje eu quero conversar sobre o verdadeiro discípulo de Jesus. O verdadeiro discípulo de Jesus vai ser a temática abordada na lição de hoje, tá? E a gente vai continuar tendo como base o texto de João, capítulo 8, deixa eu colocar aqui. João, capítulo 8, versos 30 a 36. A gente vai continuar utilizando aqui esse texto como base para a gente desenvolver a questão do verdadeiro discipulado. Por quê? Vamos lá. No versículo 30, o Senhor Jesus vai falar sobre aqueles que creram nele. Que creram nele. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar aqui com vocês é que muitas vezes, a fé somente não traz a liberdade espiritual. A fé não traz liberdade espiritual. E aí eu vou explicar um pouco sobre isso com base nesse texto, tá? Claro que a gente entende a necessidade da fé em Cristo Jesus, nós entendemos a necessidade de compreensão do Evangelho, nós entendemos que a salvação é somente pela fé no sacrifício de Cristo naquela cruz, tudo por obra do próprio Deus, mas tem um ponto que nós precisamos abordar aqui, compreender aqui, que é o quê? A falsa fé. Então, deixa eu colocar entre parênteses, certo? Para a gente não confundir. A falsa fé, ou a fé, entre aspas, não traz liberdade espiritual. Existe sim uma falsa fé que é a fé superficial, que é a fé daqueles que estão em busca de Jesus somente pelo que ele pode oferecer. Essa fé espiritual não tem poder de libertar o homem da escravidão do pecado. Deixa eu trazer aqui alguns textos para a gente analisar. O versículo 30 de João, capítulo 8, vai falar assim. Eu já mostrei isso para vocês ontem, eu vou só ler e aí vocês acompanham na Bíblia de vocês, tá? João 8:30 vai dizer assim. Deixa eu ver onde aqui está. 27, 28, 30. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. O verso 31. Muitos creram, não foram todos. Mas olha o que é que diz o verso 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Para quem foi que Jesus falou? Para aqueles judeus que acreditaram nele, que creram nele. E ele fala assim, ó, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Olha o que é que vai dizer o verso 34. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ele está falando para quem?
para aqueles que creram. Preste atenção. Eu estou falando que Jesus trouxe uma palavra para os que creram. E essa palavra foi: se vocês não permanecerem em mim, vocês não são meus discípulos. Ele fala mais no verso 34. Se você, todo aquele que comete pecado, ele é servo, ele é escravo do pecado. Olha o verso 37, o que é que vai dizer? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque minha palavra não entra em vós. Eles tinham fé, eles eram descendentes de Abraão, mas a palavra de Deus não estava nele. E eles procuravam matar Jesus, fazer o mal com Jesus. Verso 40 vai dizer assim: mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade que ouviu de Deus. Abraão não fez isso. Ah, vocês têm fé, creram, ok. Mas agora vocês estão procurando me matar. Um homem que transmitiu para vocês a verdade que ouviu de Deus. Abraão, ele não fez isso, ele fez diferente disso. Ele fez o contrário disso. Verso 42 vai dizer assim: disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, certamente me amaríeis, pois eu saí e vim de Deus. Não vim de mito mesmo, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Presta atenção aqui. Jesus está falando para os que creram nele. Ou seja, é possível você seguir Jesus com uma fé superficial, com uma fé falsa, com uma fé interesseira, acreditando que ele deve te dar alguma coisa, acreditando que ele deve ser o seu salvador, mas não obrigatoriamente o aceite como Senhor. Olha que verdade interessante. O verdadeiro discípulo não é esse que se diz crente em Jesus. Não é esse que se diz que confessou o nome dele, mas que mesmo assim, fica procurando matar, procurando roubar, agindo como se não devia, que não guarda a palavra, ensinamento de Deus. O guardar aqui, as minhas palavras, tem o sentido de obedecer, tem o sentido de seguir as minhas palavras e orientação. Olha o que é que vai dizer o João, capítulo 2, versículo 23. Deixa eu colocar aqui em tela. Eu falei aqui que a falsa fé, ou a fé entre aspas, não traz a liberdade espiritual, certo? Eu vou falar também que existe essa, e eu vou explicar o que seria essa falsa fé. A fé falsa, ou a falsa fé. Deixa eu colocar aqui como modelo João, capítulo 2, verso 23. Deixa eu abrir aqui a tela. João 2, 23. O que é que vai dizer? Jesus vai dizer e nos ensinar. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Deixa eu ir lá para o João 6,25, o que é que vai dizer? 6,25. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Gente, olha para cá, preste atenção aqui, ó. Preste atenção aqui, deixa eu colocar esse outro texto aqui, 6,25 de João. Primeiro, Jesus fala para uma multidão que creu nele, que acreditou nele. Muitos hoje têm fé em Jesus Cristo, ou se dizem discípulos de Jesus. Mas essa fé, ela pode ser superficial. Essa fé pode estar pautada nos sinais que Jesus faz. Presta atenção aqui, olha para cá. Eu vou abrir a tela aqui para a gente, peraí. Presta atenção aqui. João, capítulo 2, versículo 23. Jesus está dizendo que aquele povo estava procurando Jesus, seguindo Jesus, pelos milagres, pelos sinais que ele havia proposto, que ele havia realizado. João, capítulo 6, verso 25,
vai falar sobre uma multidão que estava procurando Jesus, buscando Jesus, porque eles haviam comido pão. João, capítulo 8, versículo 30, vai falar sobre alguns ou muitos que creram em Jesus. Porém, no verso 31 de João 8, vai falar que Jesus dirigiu as palavras para os que creram nele. E ele falou, olha, só vão conseguir ser meus discípulos se permaneceres nas minhas palavras. E aí eu descubro que esse creram do 30, esse creram do 31 de João 8, pode traduzir-se em uma fé falsa. Acreditaram de forma superficial. Fazendo esse paralelo lá para o João 25, 2,25, é como se hoje pessoas crescem em Jesus, pessoas acreditassem em Jesus, confessassem Jesus somente por conta dos sinais. E muitos sinais acontecem ainda hoje, para a glória de Deus. Muitas maravilhas e milagres ainda acontecem hoje, para a glória de Deus. Porém, nós queremos todos os dias que a gente consiga visualizar esse milagre manifesto, a gente consiga visualizar a presença manifestada de Deus. Por exemplo, no dia em que estamos no culto e algo extraordinário acontece, que para mim o culto já é algo extraordinário, mas tudo bem. Visível aos nossos olhos, algo extraordinário acontece. Quando algo extraordinário acontece, visível aos nossos olhos, nós dizemos logo, Deus está nesse negócio, glória a Deus, aleluia ao nosso Rei Jesus. Quando isso não acontece, a gente fala logo, rapaz, o culto hoje não foi legal não. Eu não vi milagres, eu não vi línguas estranhas, eu não vi profecia, eu não vi isso, eu não vi aquilo. A gente começa a pautar o poder de Deus através da nossa perspectiva dos milagres e dos sinais. João capítulo 6, verso 25, vai falar de um outro tipo de fé. Na verdade, do mesmo tipo de fé, mas que busca uma outra perspectiva. Uma fé superficial, uma fé falha, uma fé falsa. Ele vai falar o seguinte, ei, os caras perguntam assim, 25, né? Perguntam assim, mestre, Rabi, você veio de onde? Aí no verso 26 ele fala, eu bem sei que vocês estão me procurando porque comeram o pão. Tem um monte de gente se dizendo crente em Jesus porque receberam algo de Jesus. No dia que perder algo de Jesus ou algo na vida, vai reputar o próprio Deus e se afasta, se desvia do nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoas que seguem Jesus, que creem em Jesus pelo que ele pode dar, pelo que ele pode oferecer. O verdadeiro discípulo segue a Jesus, imita a Jesus, não pelas bênçãos que vão receber, mas sim pelo que ele é de fato, pelo que o nosso Senhor Jesus é verdadeiramente. O Filho de Deus, o Salvador do mundo, o Senhor de todas as coisas. O verdadeiro discípulo não está atrás das bênçãos de Deus, está atrás do Deus Todo-Poderoso. O Deus de todas as bênçãos. O verdadeiro discípulo busca essa intimidade e esse relacionamento. Diferente dos judeus, de João capítulo 8, que estavam tentando mascarar as suas atitudes, pautando a sua fé na tradição, na descendência de Abraão. Aí Cristo fala, epa, meu amigo, vocês se dizem descendentes de Abraão, mas estão tentando me matar. Sabia que Abraão não fez isso? Não era assim que Abraão agia? O verdadeiro discípulo tem fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de todas as coisas. Não pautada na tradição, na dependência, na descendência, na placa, no escudo, na bandeira, na ideologia, no alimento, na bênção, no milagre. O verdadeiro discípulo adora ao Deus dos céus porque ele é Deus, justamente pelo que ele é. Vamos lá, seguindo aqui, eu precisava abrir esse parêntese aqui para a gente não cair em mais erros, né? Continuando, esse povo tinha uma fé superficial, procurava Jesus por causa dos milagres e das bênçãos. Mas vamos lá, João 8,32 vai falar para a gente sobre a possibilidade, deixa eu ver aqui, conhecer a verdade, de conhecer
a verdade. A possibilidade de se conhecer a verdade. João 8:32. Agora vem cá. Isso aqui não significa conhecer uma ideologia, conhecer algo que está palpável ou direcionado para o nosso benefício. Não é simplesmente conhecer algo diferente, uma revelação, algo especial, não. Conhecer a verdade aqui é conhecer uma pessoa, e é a pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. No versículo 33, a gente percebe o povo falando assim, ó: "Ei, rapaz, nunca fomos escravos de ninguém." Verso 33. Né? Eles não falam isso? Jesus fala: "Vocês serão livres." Aí ele: "Como assim serão livres? Seremos livres? A gente nunca foi escravo de ninguém." Nós falamos na aula passada que eles haviam sim sido escravos durante muito tempo no Egito. Foram escravos dos gregos, dos babilônicos, dos caldeus. Nesse momento, nesse contexto, eles estavam sob o domínio romano. Então eles já haviam sido aí escravos de vários momentos. Por isso, eu defino que essa escravidão que Cristo diz que seremos libertos é referente à escravidão espiritual, consequentemente, a liberdade espiritual. Só para dar base e argumentação para aquilo que a gente tem defendido até aqui, ok? Uma escravidão espiritual. Isso me dá base para definir escravidão espiritual. Acho que tá certo, não? Escravidão espiritual. Quando o homem está nessa escuridão do pecado, a gente continua cada vez mais cego. A gente não consegue perceber um palmo à frente do nosso nariz. Um palmo sequer. E aí, a gente está, consequentemente, a gente está envolvido com o orgulho espiritual. A gente tem um senso de autojustiça que é baseado sempre nos nossos méritos. A gente se baseia nos nossos méritos, no que eu faço, no que eu posso, no que eu quero, no que eu tenho, para poder me justificar, me auto-justificar, trazendo para si os orgulhos ou as possibilidades orgulhosas como descendência, como tradição e por aí vai. Um outro ponto que eu quero destacar, e aqui é fundamental para a gente, é o ponto de partida para a nossa compreensão. O ponto de... Peraí, deixa eu ver se está certo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, é 6, rapaz. Olha aí. O ponto de partida aqui é eu e você, como servos de Jesus Cristo, reconhecermos que somos um pecador diante do nosso Deus. O ponto de partida é isso. Deixa eu colocar aqui. Ponto de partida, reconhecer que somos pecadores diante de Deus. Escravos do pecado. Escravos do pecado. Nós somos, gente. Nós não podemos mudar isso. Nada de méritos, nada de tradição, nada de cerimônia, nada de templo, nada disso é válido, porque nós já nascemos em pecado e dependemos da graça de Deus para nos transformar, tá? Deixa eu finalizar aqui, deixa eu ver quanto tempo nós temos, peraí. Acho que dá tempo a gente desenvolver, mas vamos lá. Para a gente compreender o propósito dessa lição, para a gente entender o propósito dessa lição, eu vou trazer aqui alguns pontos. O propósito da lição obviamente, é apresentar Jesus como a verdade que liberta, tá? O propósito da lição é... Opa, foi o que eu fiz, rapaz. Foi o que eu fiz, hein? Vamos lá, vamos tentar sair daqui. O propósito da lição tá aqui, rapaz. O propósito da lição é apresentar Jesus
como a verdade que liberta. Ok? A gente vem construindo uma ideia de que essa liberdade, a verdadeira liberdade, é espiritual. A gente vem construindo que somos pecadores, que estamos amarrados e presos no pecado, que não tem tradição que nos liberte de tudo isso. Somente Jesus Cristo é capaz de nos trazer essa verdadeira liberdade. Com base nisso, ele é a própria verdade que liberta. Com base nisso, eu vou dizer que o verdadeiro discípulo é aquele, o verdadeiro, que é o tema da mensagem, né? O verdadeiro, rapaz, deixa eu aumentar aqui, que essa turma, o verdadeiro discípulo é aquele que crê, em Jesus, né? Vou botar assim em Jesus. Verso, presta atenção no que eu estou falando aqui, tá? Para a gente não confundir as coisas. O verdadeiro discípulo é aquele que crê em Jesus. Tudo na vida cristã começa com a fé. Tudo na vida cristã começa com a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Eu preciso acreditar. Eu preciso confiar. Eu preciso ter cada vez mais essa convicção da fé em Jesus Cristo. Porém, deixa eu abrir o outro aqui. Porém, eu descubro ainda que o verdadeiro discípulo é aquele que permanece nos seus ensinamentos. É aquele que permanece em sua palavra, né? Vamos colocar assim, em sua palavra. Em sua palavra, certo? Verso 31. O verdadeiro discípulo é aquele que crê em Jesus. Só que não para por aí. O verbo usado aqui em permanecer significa basear, tomar como base, sustentação, guardar, obedecer. Não basta crer, anota isso. Não basta crer. É preciso permanecer. Não basta crer, é preciso permanecer. O verdadeiro, deixa eu corrigir aqui, o verdadeiro discípulo tem compromisso com a palavra de Deus. Meu povo, eu já falei aqui uma vez e vou repetir, quanto mais eu me aprofundo na palavra, mais eu me apaixono pela palavra. Quanto mais eu estudo a palavra, mais eu me apaixono com a... Quanto mais eu estudo a palavra, cada vez mais eu me apaixono por essa palavra, eu me envolvo com essa palavra, eu compreendo essa palavra. O discípulo verdadeiro deve ter compromisso com a palavra de Deus. O verdadeiro discípulo tem esse compromisso com a palavra de Deus. O discípulo verdadeiro compreende que Cristo Jesus se revela através da sua palavra. Repito, crer é importante, mas não devemos parar por aí. A crença, a fé, é o ponto de partida. Eu preciso ir mais além. E esse mais além é guardar a sua palavra e obedecer a sua palavra. O ponto 3, mais um ponto aqui para a gente destacar, é que o verdadeiro discípulo é aquele que experimenta. O verdadeiro discípulo é aquele que experimenta a verdadeira liberdade. É aquele que experimenta a verdadeira liberdade. E quem é a verdadeira liberdade, meu povo? Deixa nos comentários aí. Quem é a verdadeira liberdade? Quem é a verdade? Deixa aí nos comentários que eu quero saber de você. O verdadeiro discípulo, primeiro, é aquele que crê em Jesus Cristo.
Segundo, é aquele que permanece em sua palavra, baseia sua vida na palavra, obedece essa palavra. Terceiro, o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que experimenta a verdadeira liberdade a partir da intimidade, do relacionamento com Cristo Jesus. Essa liberdade espiritual nos capacita a escolher não pecar. Essa liberdade, essa libertação da escravidão do pecado, nos permite falar: não, eu não quero pecar. Não, eu não desejo pecar. A minha carne pede. O meu eu, o meu homem pecador, o meu interior fala: eu desejo isso. Mas Cristo é o autor da libertação espiritual e nos dá essa condição. Porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Ele me fortalece para que eu rejeite as tentações do mal. Cristo vai dizer que nós somos verdadeiramente livres quando estamos nele. O texto bíblico vai dizer que sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Nós precisamos nos apegar a Deus. Relacionamento com Deus. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos, capítulo 6, versos 17 e 18. Eu vou abrir aqui, fazendo essa leitura para você. Romanos, capítulo 6, versos 17 e 18. Talvez até o 19, mas deixa eu ver aqui, ó. O que é que ele vai dizer? 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou de pecado para a morte, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? 17. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecerdes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. 18. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. 19. Falo como um homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando ereis servos do pecado, estáveis livres da justiça. Olha que maravilha. O nosso Senhor Jesus, para a glória do nosso Deus, nos concede a opção de dizer não para o pecado, de servi-lo com sinceridade, buscando a justiça, buscando a verdade, porque ele verdadeiramente nos liberta. Deixa eu trazer aqui mais um ponto que eu acho fundamental para a gente compreender aqui o nosso estudo, e aí a gente já pode finalizar aqui, ó. Eu estou falando sobre a dimensão dessa liberdade. A dimensão dessa liberdade. Pastor, até onde vai isso? A verdadeira liberdade, a gente já sabe que ela é conferida por Deus, mas somos libertos de quê? Espiritualmente, é uma liberdade espiritual. Mas isso quer dizer o quê, pastor? Me explica melhor. Vamos lá. A dimensão dessa liberdade. Primeiro, somos libertos do pecado. Esse é o primeiro ponto, tá? Somos libertos do pecado. O discípulo recebe a libertação da escravidão do pecado. O próprio Deus nos concede isso. Só que tem um detalhe. É de uma vez por todas. A santificação, ela é gradual. Eu vou sendo transformado. A libertação, ela é total, de uma vez por todas. Jesus nos libertou e nos transformou em seus servos. Ponto. Não dá mais para você ficar questionando. Somos libertos. Olha o que é que vai dizer lá em Romanos capítulo 6. Acho que é 6, não me lembro agora. É o 6. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. No 18. E libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Olha o verso 22. Mas agora, libertos do pecado
e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação. E por fim, a vida eterna. Ei, fomos libertos do pecado. O nosso Senhor Jesus nos libertou. O próprio pagou a dívida do nosso pecado e nos libertou. Ei, não foi baixo não o preço, tá? O preço foi altíssimo. Olha o que é que vai dizer Pedro. 1 de Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19. 1 de Pedro, deixa eu abrir aqui. Capítulo 1, versos 18 e 19. Olha o que vai dizer, ó. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Oh, glória a Deus! Somos libertos do pecado por um alto preço. E esse alto preço nos dá a condição de declararmos, não por nossos méritos, não por nossas forças, mas podemos declarar verdadeiramente somos livres do pecado. Pela graça de Deus, que enviou o seu próprio Filho para pagar um alto preço, o preço de sangue, e nos libertar do pecado. A segunda dimensão da libertação, por assim dizer, é a libertação da lei. A libertação da lei. Nós somos libertos da lei. Olha o que é que Gálatas, o Paulo vai falar lá em Gálatas, capítulo 3, verso 13. Olha que maravilha. Gálatas 3 e 13 vai trazer essa perspectiva para a gente. 13 de Gálatas 3. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Glória a Deus por isso. Fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A lei exige a nossa obediência, mas a lei é impotente para nos ajudar. Ela pode exigir a minha obediência e eu posso obedecê-la, mas a lei não pode nos ajudar. O único que pode nos ajudar é aquele que pagou a dívida por nós. Sabe para quê? Para que fôssemos libertos também da lei, além do pecado. Mais um ponto aqui, essa dimensão é a libertação da morte, meu povo. A libertação da morte. Olha o que é que o apóstolo Paulo... Deixa eu colocar aqui, peraí. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu tentar colocar aqui, que eu não botei. Mas eu acho que já que você está conferindo aí, e como vai ficar gravado, acho que vale a pena você ir anotando, né? Colossenses 3:3. Aqui, eu vou usar como referência 1 Coríntios capítulo 15, tá? Eu vou usar 3 versículos aqui, 55 a 57. Nós somos libertos da morte. Nós recebemos a libertação da morte. Presta atenção numa coisa. Quando Adão e Eva foram criados, os homens, a raça humana foi criada, nós não fomos criados para morrer. Sabia? Nós fomos criados para ter uma vida eterna com o nosso Deus. Sempre. Porém, na queda, nós rompemos isso. Tanto é que fomos tirados do jardim. Fomos tirados do jardim. Passamos a morrer. Acontece que, porque a gente não foi criado para morrer e tornamos a receber a morte por conta dos nossos pecados, a gente tem medo da morte. A gente não quer morrer. Mas o Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, o Deus Todo-Poderoso, a Trindade Santa, nos liberta do medo, do pavor da morte. Por quê? Porque a gente tem consciência que a morte não tem mais poder sobre nós. Ah, pastor, quer dizer que não vamos morrer nunca mais? Sim, a morte física, mas a morte espiritual não é verdade para o cristão. Quer ver uma coisa? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei.
mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ô, glória a Jesus. A morte não tem força. A gente fecha os olhos aqui, ó, e acorda na glória. Eu, particularmente, nós como cristãos não devemos ter medo da morte. Eu não tenho medo da morte. Eu até tenho um certo receio em sofrer, não vou mentir para vocês. Eu queria muito morrer sem dor. Do nada, assim, de uma hora para outra, buba. Porque o corpo fica, mas o espírito junta-se ao Pai. Será recepcionado pelo próprio Deus. A morte não me amedronta. Eu não gosto de sofrer, não quero sofrer e tenho um medo de sofrer. Eu quero uma morte rápida, repentina, porque eu sei que estarei nos braços do meu papai. A morte não tem mais poder sobre o crente. E para finalizar, João capítulo, deixa eu ver aqui, para finalizar, libertos ou libertação, para seguir aqui a sequência, do diabo, meu povo. 1 de João capítulo 3. 1 de João capítulo 3, versículo 8. Olha, deixa eu falar um negócio aqui rápido, tá? A gente cai em dois extremos, como sempre, né? A gente cai em dois extremos. Ou a gente não acredita que o diabo possa fazer alguma coisa, ou a gente acredita que ele tem poder para todas as coisas. Não. Todo-poderoso só existe um, que é o nosso Senhor. Olha o que vai dizer no versículo 8. Quem comete pecado é o diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. A gente tem que reconhecer que ele está aí ao nosso derredor, tentando se andar com a nossa vida, correndo para um lado e para o outro, tentando de todas as maneiras desestabilizar a nossa estrutura, nossa mente, nossa família. Ele existe, ele é real, o diabo existe. Mas sobre nós, temos o Deus eterno, todo-poderoso, que nos libertou das garras do diabo. Hoje somos libertos, hoje somos livres, hoje podemos declarar que verdadeiramente somos livres em Cristo Jesus. Amém? Deixa eu finalizar, concluo dizendo o seguinte. Do jeito que eu concluí na igreja, eu vou ler esse ponto aqui. Ó. A verdadeira liberdade só pode ser experimentada por meio de Jesus. Para conhecer Jesus e desfrutar da liberdade, precisamos nos tornar seus discípulos. No discipulado, o homem sai de sob o jugo de suas próprias leis e submete-se ao jugo de Jesus Cristo. Anota isso aí, ó. O discipulado, aliás, o discípulo é um homem livre. O discípulo é um homem livre em Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus para sempre, tá? É isso. Chegamos ao final de mais uma aula.